Bom dia, meu nome é João Arisco Yumijian, sou médico neurologista e professor adjunto doutor da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, São Paulo. Nesta pequena apresentação, gostaria de mostrar um exame pouco conhecido chamado eletromiografia de fibra única. O exame existe na prática médica desde 1966, quando foi desenvolvido pelo pesquisador Erik Stauber, na Suécia. Aqui o meu consultório com os dados de contato em São José do Rio Preto. Aqui o momento do exame com aparelhagem e o traçado da eletromiografia de fibra única, mostrando potenciais de fibras musculares isoladas. A eletromiografia de fibra única avalia a ligação do nervo com o músculo ou junção neuromuscular. Essa junção apresenta anormalidade funcional em algumas doenças, tais como miastenia graves, a mais comum, miastenias congênitas, miastenia de Lamberito, botulismo, venenos de cobra e excesso de botox. A eletromiografia de fibra única necessita grande experiência do profissional que a faz. É realizado em equipamento com software especializado. Dura em torno de 30 a 60 minutos e consiste na inserção de um fio muito fino, semelhante à acupuntura, em um músculo da testa, do antebraço ou lateral à órbita. A estimulação do nervo é captada em uma fibra muscular isolada, microscópica, que mede 60 micra. A variação de tempo nos impulsos neurais registrados na fibra muscular é chamada jitter. O jitter deve-se à passagem pela junção neuromuscular mediada pela acetilcolina. O jitter normal varia entre 10 e 40 microsegundos. Jitter aumentado indica distúrbio funcional da junção neuromuscular. A eletromiografia de fibra única é o exame mais sensível para tal finalidade. Aqui pode ser visualizado de maneira esquemática e didática os impulsos que partem do nervo motor setas para desencadear contração muscular, mostrada no círculo vermelho, representada por uma fibra muscular. Observe que o impulso passa pela junção neuromuscular, uma sinapse que usa o neurotransmissor acetilcolina para passar o sinal do nervo para o músculo. A junção neuromuscular pode ser afetada em algumas doenças, resultando em fadiga e fraqueza muscular. O exame detecta valores do jitter que reflete anormalidade ou anormalidade da junção neuromuscular. Nesta animação de um exame real, observe a oscilação de tempo, que é o chamado jitter, entre os potenciais de ação em descargas consecutivas. O jitter obtido pode estar normal, aumentado ou muito aumentado com bloqueio, ou seja, o potencial nem consegue ultrapassar a junção neuromuscular. Observem. A variação temporal resulta então em jitter normal ou anormal. A doença mais comum que ataca de maneira autoimune a junção neuromuscular
é miastenia gravis. Os sintomas são típicos, mas algumas vezes o diagnóstico não é feito devido a formas localizadas. O carro-chefe é fadiga no final da tarde, por vezes com evidente fraqueza. A dificuldade para levantar-se de lugares baixos, subir escadas, andar por tempo prolongado, pentear os cabelos, engolir com engasgos frequentes, ptose, que é a queda de pálpebras, e diplopia, que é a visão dupla. Em mais da metade dos casos, começa com sintomas de ptose e ou diplopia. Os sintomas são flutuantes e mais comuns no decorrer do dia. Aqui vemos a região ocular de uma pessoa com miastenia graves. Veja que ela não consegue fechar os olhos com força. Ao lado, vemos o traçado do exame de eletromiografia de fibra única com jitter aumentado, 127 microsegundos. O valor esperado seria em torno de 10 a 40 microsegundos. Aqui vemos outro caso de miastenia graves com dificuldade para o paciente fechar os olhos com força. Vemos o traçado do exame de eletromiografia de fibra única com valores do jitter muito aumentados, 183 microsegundos, com falhas na transmissão dos impulsos. Aqui mais um caso mostrando o paciente com dificuldade para fechar os olhos com força e ptose palpebral bilateral e assimétrica, total à direita e parcial à esquerda. Para finalizar, seguem artigos científicos publicados como principal autor ou em coautoria. O introdutor da técnica no mundo foi o professor Stauber, na Suécia, onde estive aprendendo a técnica. Posteriormente, a introduzi no meio acadêmico brasileiro. Foram publicados até o momento 19 artigos científicos nas melhores revistas internacionais. Seguem, então, alguns artigos publicados sobre o tema. Além disso, ministrei muitos workshops no Brasil e exterior, como Washington, nos Estados Unidos, Berlim, na Alemanha, Buenos Aires, Argentina e Cartagena, Colômbia. Possuo experiência de cerca de 1000 exames já realizados, dentre investigação de doenças juncionais e pesquisa. Aqui novamente estão meus dados de contato para a realização do exame, sempre sendo necessário pedido médico. Muito obrigado.